Paz para todos, Pastor André Batista. Eu gostaria hoje de falar algumas coisas que eu acredito ser muito importantes, tanto para mim quanto para você, que é justamente a força da nossa confiança. Até que ponto você é capaz de confiar em Deus, entregar a tua história para Ele. Então, tem um texto aqui na palavra que eu acho tão profundo, tão forte, né? Fala coisas tão impactantes, que se encontra no livro de Números, no capítulo 1. Queria que você meditasse comigo e você compreendesse o quão importante é você acreditar de todo o teu coração. Então, no livro de Números, no versículo 47, diz assim: Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: Somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo deles entre os filhos de Israel. Mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo dos testemunhos, e de todos os seus utensílios, de tudo o que lhe pertence, eles levarão o tabernáculo a todos os seus utensílios, e ministrarão o tabernáculo. Acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desamarrarão. E quando assentar no arraial, os levitas amarrarão. E o estranho que se aproximar morrerá. Então, você vê aqui um relato aqui que, no primeiro momento, você fica na dúvida do que se trata isso aqui. Porque você vê que quando Moisés ele faz a divisão, claramente ele privilegia a tribo de Levi. E note bem, é Deus que deu a ordem. Deus que deu a ordem. Quando vocês forem levantar acampamento, a tribo de Levi é a única que vai poder armar a tenda e desarmar. Até então, porque não havia igreja, não havia o templo ainda não tinha sido construído, então a forma de se adorar a Deus era através de uma tenda. Então, os levitas ficaram responsáveis para essa parte principal, a parte do louvor e da adoração a Deus. Eles tinham essa incumbência de fazer, de levantar, de preparar. E Moisés deixa muito claro aqui que quem tocasse na tenda que não fosse os levitas, ele seria morto. Há uma passagem da Bíblia que deixa claro que Deus não faz acepção de pessoa. Mas parece que está havendo exatamente isso aqui. Parece que ele está privilegiando um grupo em detrimento de outro. A pergunta é por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, aqui não é um privilégio, não é que Deus está destacando. Existe um motivo disso aqui estar acontecendo. E a resposta disso aqui... Porque às vezes parece que é isso que acontece na igreja, né, irmão? Parece que às vezes é isso que acontece, às vezes, quando você vai buscar a Deus, quando você pretende louvar e engrandecer a Deus, e parece que uns irmãos, eles pedem, de repente acontece, eles pedem uma casa, pedem carro, pedem um casamento, e de repente parece que as coisas vão em direção a Ele. E às vezes você está aí 10 anos, 15 anos, clamando, pedindo, implorando, e as coisas não estão acontecendo. Aí você pensa, por que Deus privilegiou aquele e não ouve a minha voz? Talvez a resposta está justamente lá no livro de Êxodo, capítulo 32. O Êxodo, capítulo 32, tem uma narrativa aqui tremenda, que diz assim: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs em pé na entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, os quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinge a sua espada sobre o lado, passai e tornai, passai pelo arraial, de porta em porta, e mata cada um o seu irmão, cada um o seu amigo, cada um os seus vizinhos. E fizeram os filhos de Levi, eu vou ler de novo, fizeram os filhos de Levi
segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Então, o que aconteceu aqui nesse trecho aqui, nessa perícope, né? Nós estamos lendo aqui. Moisés ele vai falar com Deus e ele sobe no monte. Quando ele está lá no monte falando com Deus, o que acontece, irmãos? O povo começa a questionar essa demora, porque ele demorou um dia, 2, 3, estava demorando demais. E o povo começou a ficar com medo. E eles disseram para Arão, que é irmão de Moisés: Arão, faz um bezerro de ouro. Faz um bezerro de ouro, porque nós vamos adorar esse bezerro. Porque esse era o costume deles quando estava lá no Egito. Então, porque eles estavam com esse costume no Egito, então, uma vez que eles estavam com medo, o profeta deles não estava lá presente para poder orientar, então ele volta às antigas práticas. Porque a gente faz muito isso, né? Quando a gente tem medo, a gente volta às antigas práticas. E a palavra de Deus diz que quando Moisés desce do monte, de longe, ele escuta o barulho. E Josué Josué questiona Moisés, né? E Moisés diz assim: não, sabe o que está acontecendo? O povo está desenfreado. E aí Moisés e Josué vão até o acampamento, porque Josué ficou no pé do monte esperando Moisés. E quando eles chegam no acampamento, o que eles veem? Eles veem os israelitas dançando, adorando o Deus de ouro, feito de ouro, que era o bezerro, entoando canções, dançando. A Bíblia chega a citar que eles estavam nus. Então logo você imagina o que eles deveriam estar fazendo, né? Estavam completamente desenfreados, malucos. Essa que é a verdade. Porque uma vez que a pessoa tem medo, ela se sente desamparada, ela acaba fazendo muita bobagem, né? E isso é uma coisa que você tem que levar muito em consideração ao servir ao teu Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Porque quando a gente está com muito medo, a gente faz muita besteira. Tem pessoas que quando elas estão com medo, elas têm duas reações. A primeira reação da pessoa que ela tem muito medo é ela não afrontar, ela se acovardar, ela não falar. Mas tem uma outra reação que é muito maligna. Quando a pessoa está com muito medo, ela é violenta, ela bate, ela oprime. Então, tem muitos casais, por exemplo, que o marido ele é muito violento, mas nada mais, nada menos do que um homem que tem medo. Ele morre de medo. E a forma que ele expressa o medo é com essa violência, é com essa brutalidade. Às vezes com criança, às vezes com mulher. É óbvio que se trata de um grande e imenso covarde. Essa que é a realidade. Então, mas o que faz ele fazer esse tipo de coisa? Medo. Você vê, o medo ele é complicado. E a Bíblia fala que ao Moisés enxergar isso, ver essa situação, ele fala: aqueles que é do Senhor, aqueles que é de Deus, vêm pro lado de cá. Aqueles que querem continuar adorando o bezerro de ouro, ao qual era esse o Deus lá do Egito, e vocês acreditam que esse é o Deus que está protegendo vocês, então fique desse lado, desse outro lado. A palavra de Deus diz que quem vem para o lado de cá? Os levitas. Os levitas, aqueles que estão sendo privilegiados lá no livro de Números, que parece que Deus está privilegiando. Eles é que de fato vem para o lado de Moisés. Moisés fala: pega a tua espada e mata todo mundo que está do lado de lá. Seja quem for. Se for o teu filho, mata o teu filho. Se for o teu vizinho, mata o teu vizinho. Se for a tua mãe, mata a tua mãe. Qualquer pessoa que está do lado de lá, que escolheu servir aos deuses do Egito, que no caso era o bezerro de ouro, então você vai cingir sua espada, você vai tirar sua espada e você vai contra essa pessoa. A pergunta é: você teria coragem de fazer isso, irmão? Você teria coragem? Você está vendo do lado de lá, tua mãe. Você está vendo do lado de lá o teu marido. Então você está vendo do lado de lá o teu filho. Você teria coragem de fazer?
que esse texto nos ensina? Primeiro, por que tanta crueldade? Primeiro, porque eles estavam fazendo algo muito louco, completamente, como ele usa a palavra, desenfreado, ou seja, sem limites, fazendo coisas, né, que a palavra de Deus condena veementemente. E ele teve a oportunidade de vir para o lado de cá, mas eles falaram, não, nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Então, se essa é a condição e o povo tinha sido libertado pelo Senhor, estava debaixo da aliança de Deus, então, já que vocês fizeram essa escolha, então vocês vão receber o juízo de Deus, que é o que acontece ali naquele momento, é o juízo de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? É que, você sabe por que na hora você vê teu filho, ou teu marido, ou a tua esposa, naquele lado de lá, e você não quer matar? Sabe por que você não faz isso? Porque o seu sentimento vai falar mais alto. E o ponto aqui é esse. A fé contrapõe os sentimentos. Então nós estamos falando aqui, Deus ele chama o seu povo para agir pela fé, na crença total e absoluta de Deus. Para isso, você tem que colocar os seus sentimentos de lado. E é isso que eu quero falar aqui nessa tarde. Para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está aí, que está aqui. Nós estamos aqui entendendo essa passagem, né? É que os sentimentos, irmãos, não pode falar mais alto na tua vida. O nosso cérebro, ele é feito para sobrevivência. E a melhor forma de o cérebro sobreviver é medo. O medo é a melhor forma para que o cérebro sobreviva. Então por isso que você tem tantas inibições, a gente tem tantos medos. Porque é uma forma da gente sobreviver. Porém, quando você vai para os braços de Deus, quando você busca Deus, você tem que aprender a acreditar, a tal ponto de colocar os seus sentimentos de lado, a tal ponto de crer, de entender que Deus, tudo aquilo que Ele pede para você fazer, ainda que pareça absurdo, ainda que pareça sem lógica, por exemplo, tem coisas que não tem lógica. Você está passando uma dificuldade financeira, um problema muito terrível, o que a palavra de Deus te convida? A cantar alegremente a Deus. Como é que eu vou cantar alegremente se eu estou com uma crise nas minhas costas? É uma coisa irracional, mas a palavra de Deus nos convida a fazer isso. Por quê? Por causa da sua confiança que você tem em Deus. Você confia em Deus a tal ponto que você consegue se tranquilizar, que você consegue colocar a sua vida no altar, permitir que Deus trabalhe na sua vida, e apesar de tudo te levar às preocupações, você prefere crer, você prefere confiar. Então você louva a Deus, você canta hinos de louvores a Deus, você lê a palavra, você passa um dia tranquilo, sendo que qualquer pessoa no seu lugar estaria desesperada e você está tranquilo. Então, se você quer continuar crendo em Deus, tem que ser dessa forma aqui, irmão. Tem que colocar os seus sentimentos de lado. Tem que o seu emocional tem que ficar um pouco de lado. E você tem que colocar toda a tua fé, toda a tua confiança nesse Deus que tudo pode. Não sei o que está acontecendo com você, na tua história, mas eu sei que pela fé você vai vencer. Se você crer nessa tarde, se você confiar de todo o teu coração, Deus pode reverter qualquer situação, seja ela qual for. Mas para isso você vai ter que aprender a pôr seus sentimentos de lado. A palavra de Deus vai sempre nos convidar a fazer muitas coisas que é contra a racionalidade. Como a solução que muitas vezes a Bíblia vai apresentar, oração. Mas oração, meu Deus, eu vou sentar aqui, vou começar a falar aqui, vou fechar os olhos. Não vai trazer dinheiro, não vai trazer o benefício, sabe? Mas é o que a palavra de Deus diz, ó. Ore, busca o teu Deus, confie. E essas atitudes vai trazer a resposta. Então é algo meio irracional, não tem como isso acontecer. Até que você vai para a igreja e você ouve testemunho de pessoas que conquistaram vitórias através da oração. Então, nessa tarde, creia no teu Deus, confia de todo o teu coração. Deus pode resolver qualquer problema, mas Ele sempre vai convidar você, igual Ele convidou os levitas. Coloca o sentimento de lado e age pela fé e eu vou te abençoar. Qual que é a consequência disso aqui?
Números capítulo 1. Deus parece estar privilegiando, mas não é. O que está acontecendo aqui é porque eles confiaram tanto em Deus e Deus traz a recompensa. E aqui é a chave de tudo, né? Não é a pessoa que orou e ela está sendo privilegiada, não. É o tanto que ela confia. Até que ponto ela é capaz de crer, até que ponto ela é capaz de fazer sacrifícios, colocando o sentimento de lado para obter a resposta. Aqui que é a diferença de cristão para cristão. O que você é capaz de fazer? Qual é a forma que você demonstra sua fé? Claro que tem pessoas que pervertem um pouco isso, né? Algumas igrejas aí dizem que a forma de você mostrar fé é quando você dá dinheiro, né? Quando você dá dinheiro é a forma, aí você está mostrando a sua fé. E não é isso. Não tem nada a ver com isso. É as suas atitudes em relação a Deus. Como é que você se comporta perante o teu Deus? Diante das situações de crise, de grande temor, de grande complexidade, como é que você se comporta? Eu vou encerrar aqui falando uma coisa que eu achei interessante, né? Uma pessoa contou isso na igreja lá, que tanto o pai quanto o filho, eles sofreram um acidente, estavam andando de carro, sofreram um acidente, e os dois quebraram a mesma perna direita. Tanto o filho quanto o pai quebrou a perna direita. Aí eles vão lá pro hospital. Quando chega no hospital, o médico começa a pegar na perna da criança. Aí a criança começa a gritar desesperada. E ela fica em pânico, ela grita, ela pede socorro pro pai, pede socorro pra mãe, clama, grita, aquele desespero. E aí o médico pede ajuda do outro enfermeiro, aí vão segurar a criança, e a criança se esperneando, ela mexe, sabe, aquela coisa terrível. Aí dá a injeção, aí a criança mais uma vez, aquele grita, ela chega, fica vermelha, muito choro, tá lá. Quando é a vez do pai, o pai aguenta. O cara vai lá mexer na perna, o pai aguenta. E a pergunta é: quem é você diante das situações? Você é igual essa criança que se desespera, grita, porque isso só prova que você não confia em Deus. Se você está tão desesperado, tão em pânico, não sabe o que fazer, é porque você não confia. E você tem que aprender a confiar como os levitas, acreditar a tal ponto de colocar o seu emocional de lado. Então, ou você é igual o pai da criança, que aguenta firme, sabendo que tudo isso tem um propósito. Não sei qual que é o mal que Deus achou graça, permitiu que chegasse na sua vida, mas tudo Deus tem um propósito. Essa dor que você está passando, essa dificuldade que você está tendo, Deus tem um propósito nisso aí. Deus tem um propósito. Agora, o seu comportamento diz tudo sobre você. Como é que você se comporta diante da situação sabendo que você tem um Deus que ele age, ele transforma. Claro que nem sempre a gente consegue sondar e entender essa forma invisível que Deus trabalha, essa forma muitas vezes silenciosa que Deus trabalha. De fato, muitas coisas a gente não compreende, não entende. E não importa, porque quando você confia, você sabe que o teu pai que o teu pai está fazendo aquilo que é correto. Quando, por exemplo, um pai fala para uma criança não colocar o dedo na tomada, quando ele diz isso, ele não vai explicar, existe elétrons e nêutrons. Ele não vai explicar como é que é. Simplesmente fala, não toca. Porque a criança não tem entendimento para entender isso aí. Depois que ela cresce, aí ela vai entender qual que é o segredo disso tudo. Então nem tudo Deus revela. Nem tudo Deus explica. Mas quando você confia que Ele é um Deus amoroso, que Ele sabe o que Ele está fazendo, você descansa no Senhor. Nessa tarde, eu convido você a descansar em Deus, ao ponto de colocar os seus sentimentos de lado e ter fé e acreditar que o que Ele está fazendo, Ele sabe o que Ele está fazendo. Não importa o que está acontecendo. O importante é que existe um Deus que vai te dar vitória se você crer ao ponto de colocar os seus sentimentos de lado. Acredita. Nessa tarde, Deus vai te dar um grande livramento, uma grande vitória. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal. Quero pedir que você se inscreva, que dê o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. Que Deus possa achar graça nesse fim de tarde para você. Na verdade, são umas 3 horas aqui agora, né? Mas que Deus possa achar graça, que possa te dar uma tarde abençoada, uma semana de vitória, um mês de bênção, onde Ele possa te responder. Mas tão somente, põe o sentimento de lado e creia no teu Deus. Amém? Fica na paz e na graça